Para completar, Lianco se colocando à disposição para participar da final do Campeonato Mineiro. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Informação exclusiva: Lianco quer estar à disposição do técnico Eduardo Domingues para a final do Campeonato Mineiro. Jogo marcado para domingo entre Atlético e Cruzeiro no Mineirão. Lianco voltou a trabalhar com bola na semana passada e tem muita vontade de pelo menos ir para o banco de reservas. Vale a lembrança de que a previsão inicial é de que o Lianco só voltaria aos campos no mês de abril, depois de passar por uma cirurgia. Ele rompeu o tendão de Aquiles na temporada passada. Recuperação aconteceu muito mais rápido graças ao fato dele trabalhar fisicamente e fazendo a fisioterapia 7 dias da semana, às vezes em até 3 períodos. O Lianco se sente bem, se sente confortável. A diretoria do Atlético e o Eduardo Domingues ainda estão avaliando os prós e contras para saber se o atleta pode ser relacionado. Jogador que, quando tiver 100% fisicamente, vai ser titular absoluto. Ele é o melhor dos defensores do Galo, sem qualquer dúvida. Você, na condição de Eduardo Domingues, levaria o Lianco pelo menos para o banco? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Tá chegando a hora, vem aí o super clássico decisivo do Campeonato Mineiro. O técnico Barba Domingues vai estrear no clássico, né? Já participou, comandou o Atlético contra o América, agora vai fazer o seu primeiro clássico à frente do banco atleticano. E o que ele pode fazer, o que ele pode montar nesse time do Galo para esse compromisso? As informações do Atlético com Pedro Abílio, o galão da massa. No clima do jogo, Abílio, um abraço, bom dia. Abraço, Thiago, muito bom dia, boa quarta-feira, tá chegando a hora da decisão, Campeonato Mineiro com o Barba Domingues, levando o time a campo agora pela manhã, atividade rolando neste momento na cidade do Galo. Os jogadores se reapresentaram nessa terça-feira, com atividades na academia e depois também treino em campo. Eduardo Domingues com todo o elenco à disposição, as exceções de Lianco e Alexander para escalações, né? Nesses primeiros momentos da sua era no Galo. A informação que é grande novidade desta semana, Thiago, é a recuperação do Lianco. O departamento médico do Atlético informou na noite de ontem que o jogador está liberado para as atividades normais com o restante do elenco. Isso significa que ele passa a treinar com o grupo para retomar, claro, o ritmo de jogo. Já explicamos, né, Thiago, uma lesão muito delicada, com cirurgia, ruptura total no tendão de Aquiles no dia 9 de outubro. Havia uma expectativa de que ele pudesse perder até 9 meses desde a sua lesão, mas pouco mais de 4 meses depois, o Lianco já está recuperado da lesão e vai iniciar esse processo de transição física já junto ao restante do grupo. Desde a semana passada, o Atlético já havia publicado algumas imagens em que o Lianco aparece de chuteira. Sabemos, um passo importante para a recuperação dos jogadores, e vinha fazendo trabalhos com os fisioterapeutas em campo e já com bola. Então, a partir de agora, treinamentos com o restante do grupo, mas ainda acreditamos, viu, Thiago, que muito cedo para dizer que ele possa ser opção para o clássico de domingo. O Eduardo Domingues está montando um sistema diferente de o Atlético se defender, né? Além de peças diferentes, como a gente explicava ontem, trouxe também um plano tático divergente do que vinha fazendo o Sampaoli, com o Maicon sendo por hora um terceiro zagueiro no momento defensivo do jogo contra o América no fim de semana, quando o Galo chegou a esta decisão. Portanto, muito em breve, Thiago, a gente vai ter Lianco à disposição. Há algumas semanas, eu acredito que no início do mês de fevereiro, eu pude conversar com ele lá na Arena MRV e ele tinha falado, fim de março, abril, acredito que estarei à disposição. Depois o Atlético me falou, vamos trabalhar com esses prazos não, porque o jogador está muito otimista, porque ele é muito dedicado. O Galo tem se impressionado, inclusive, com essa dedicação do Lianco. Mas se confirma aí, de certa forma, a previsão do jogador que estava otimista e agora já está mais preparado para retornar, Thiago. É importante ressaltar, Abílio, como você bem o fez,
Todo mundo, o atleticano em especial, o Lianco, para além do ótimo zagueiro que ele também é um personagem, né? E no clássico, ele ficou muito marcado por polêmica, por boas atuações também. E aí vem aquela ansiedade, nossa, o Lianco joga domingo, o Lianco vai colocar fogo no jogo. Gente, ele foi liberado no departamento médico e tem uma transição inteira pela frente, né? A lesão que o Lianco teve foi seríssima. Então eu tô com o próprio jogador esse prazo aí, de pelo menos mais uns 15 dias agora, reforço muscular pra confiança dele também, né? Voltar a trabalhar com bola, se sentir confortável, se sentir seguro e apto a voltar. Mas Ali Oliveira, no dia em que a janela está sendo fechada, né? A janela fechada esta semana, o Atlético tem um reforço vindo do departamento médico. Vinha sendo, pra muita gente, pra mim inclusive, o melhor zagueiro do Atlético, Lianco. Alexandre Simões, Ale Oliveira, comentaristas do Rádio Esportes. Começo com você. É reforço pro Galo essa recuperação do Lianco, hein, Ale? É muito, né? Bom dia, viu, Tiagão, os companheiros e todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. O Lianco chegou a ser, em algum recorte do passado, o melhor jogador do Atlético. O zagueiro, pra mim, ele é disparado. O melhor, mais eficiente, né? Um zagueiro realmente confiável e atrapalhou muito, né? A sua ida ao departamento médico, os planos do Atlético, fundamentalmente ali na reta final do Campeonato Brasileiro, final da Copa Sul-Americana, sem esse zagueiro, principalmente porque o antigo treinador gostava de jogar com 3, né? E a verdade é que estava sem nenhum. Você tem a dificuldade técnica, a limitação natural do Vitor Hugo, que se esforça demais, que é um cara que deixa tudo em campo, mas tem a sua clara limitação. O Tressoldi, que também é um jogador que tem as suas dificuldades, embora muitas vezes ele ache que não, né? Eu acho que o grande erro do Tressoldi é ele achar que ele é melhor do que é. Mas também não é um zagueiro para ser titular do Atlético. E o Alonso há algum tempo vive uma fase ruim. Então a volta do Lianco, claro que ainda vai demorar, você explicou muito bem, nessa fase de transição tem que ser muito cuidadosa, porque o cara fica muito tempo inativo. E aí alguns movimentos que você faz já no treinamento com bola, mas principalmente no jogo, isso aí pode trazer novas pequenas lesões, né? Então é muito comum, inclusive. Mas é uma notícia muito boa pro torcedor do Atlético, porque quando ele estiver apto, quando ele estiver realmente em condições, é um titular absoluto do Atlético. Imaginando isso, Alexandre Simões, caso você concorde com o Ale de que ele é um titular absoluto, qual seria a zaga do Galo? Porque o Alonso havia perdido espaço, até com a chegada do Barba, ele apareceu no jogo do fim de semana. O Juan Tressoldi, que tem tudo para ser um bom zagueiro, ele tem boa estatura, ele não é um zagueiro tão lento, mas ainda peca em algum momento no jogo. Qual seria a zaga ideal assim que o Lianco estiver pronto para retornar aos campos, hein, Simões? Bom dia. Bom dia, Thiago, bom dia, Ale, Pedro, quem acompanha a gente. Ô Thiago, dentro do que o Atlético tem, eu acho ainda que talvez o Júnior Alonso, por mais que não viva um grande momento, até jogou bem contra o América, né? Domingo acho que ele fez um bom jogo contra o América, embora tenha errado o pênalti, que foi uma cobrança desastrosa. Eu acho que ainda é o Júnior Alonso o melhor zagueiro do Atlético ali pelo lado esquerdo, tá? Mas é um setor em que o Atlético é muito carente. E se você tem o retorno do Lianco e consegue trazer um zagueiro de um bom nível, você muda completamente o patamar da sua dupla de zaga, né? E que é muito importante, principalmente se a gente for pensar que o treinador Eduardo Domingues é um cara que não é que ele privilegia, não é retranqueiro, não é nada disso, mas que tem uma preferência por um sistema defensivo mais sólido. E eu acho que assim é incomparável a distância do Lianco para os outros zagueiros do Atlético, concordo com o Ale. Inclusive no ano passado, né, a gente chegava a dizer que o Atlético tinha as referências do Atlético era Everson, Lianco e Hulk. Em determinado momento da temporada chegou a ser o Coelho, mas eu acho que o Júnior Alonso seria o parceiro ideal do Lianco nesse momento, viu, Thiago? Vamos a... Concorda, Lê? Potencialmente sim, né? É o mais técnico, é o jogador, inclusive, que tem uma carreira mais rica, né? E que a gente já viu jogando no seu auge, jogando num bom nível, né? Nossa, mas a última impressão do Alonso é tão ruim. Potencialmente. Eu vou te falar, viu? Mas o Vitor Hugo também não é... O melhor que o Alonso já jogou, pra mim, é muito melhor do que os seus concorrentes. Agora, o duro é retomar esse melhor, né? O duro é ele voltar a jogar o que a gente já viu, mas os outros dois, tecnicamente, são muito limitados, viu, Thiago?
Não tem pra onde correr, né? Não tem. O ideal era trazer outro. E aliás, o Pedro Abílio, para isso, a janela se fechou ontem, né? Na terça-feira, tivemos o fechamento da janela de contratações para buscar reforço no mercado. Ainda tem aquela janela que vai até o final do mês, se não me engano, até o dia 27 de março, para atletas dos estaduais, né? Jogadores que atuaram no campeonato estadual. O Atlético poderia buscar alguém nesse sentido de fora, grandes nomes de investimento, me parece não ser mais o caso. Como é que fica essa semana do Atlético e esse reforço que você citou também, o Galo investindo para base, o Abílio? Isso, Thiago, é o Wanderson Júnior, jogador do Flamengo, 18 anos, uma informação trazida inicialmente pelo canal Flazoeiro, confirmada ontem pelo nosso time no itatiaesporte.com.br, chega para fazer parte do time sub-20. Bem complicado, Thiago, dizer que o Atlético vai atrás de novos reforços ainda nessa janela de exceções para os jogadores dos estaduais. Afinal, havia uma prioridade muito nítida, né? Aliviar um pouco a folha salarial para depois investir. Foi o que aconteceu ao longo do período e ontem, falando em alívio na folha salarial, à noite o atacante Júnior Santos publicou uma imagem assistindo o jogo do Botafogo, que atuou pela pré-Libertadores fora de casa contra o Barcelona de Guayaquil, empate por 1-1, e o atacante do Atlético está por detalhes de ser anunciado, né? Vai ao Rio de Janeiro nos próximos dias para realizar os exames médicos e ser contratado por empréstimo de 1 ano, conforme a Itatiaia já traz neste início de semana. Com relação à programação, Thiago, depois do treino desta manhã, serão outras 3 atividades pela manhã também, quinta, sexta e sábado, para o Barba preparar a escalação que joga no domingo a decisão estadual contra o Cruzeiro. Às 14h serão abertas as vendas de ingressos para o sócio Galo na Veia. E também é importante a gente lembrar as prioridades, né, Thiago? O Atlético tem o sócio Forte Vingador e o GNV Premium, além dos cessionários de cativas e camarotes, podendo comprar os ingressos a partir das 14h. E a novidade com relação a essas prioridades é que uma nova reunião entre Atlético, Cruzeiro e a Federação Mineira de Futebol determinou ontem que quem é dessa prioridade 1 vai poder comprar 2 ingressos por CPF. Então a turma já está na espera, porque daqui a pouco às 14h vão poder comprar os ingressos. As outras categorias sendo abertas a partir das 21h de hoje e às 14h de amanhã, assim como o público em geral também, para tentar adquirir as entradas, que serão, claro, concorridas, né, para esta grande decisão do próximo domingo. Júnior Santos, né, o menino? Já foi pro Fogudo. Já ontem... Informações do Vene aí são interessantes. Vamos lá, o Vene Casagrande publicou no seu Twitter, né, no seu X, de que o Botafogo assina, né, com o Júnior Santos por empréstimo, com opção de compra ao final do empréstimo, ao final do ano, do mesmo valor que o Atlético pagou, $8 milhões. Sim, acho que vai ser um pouco complicado, viu, o Júnior Santos jogar o suficiente para fazer com que o Botafogo queira pagar $8 milhões. Ele vai jogar, tá? Não, jogar ele pode até jogar, mas $8 milhões, se o Botafogo também não tá pagando ninguém, né? O técnico tá dando altos calotes aí, mas o Júnior Santos, eu não sei se vocês assistiram o jogo do Botafogo ontem. Foi 1-1, né, com o Barcelona? 1-1 com o Barcelona de Guayaquil. Eu assisti o jogo, eu assisti o jogo todo, não assisti o primeiro tempo todo e uma parte do segundo. É por isso que você tá mal-humorado, cara, Popó. Pode ser, não tô mal-humorado, tô cansado. Boa parte do Botafogo depende muito de jogadores com essa capacidade física que o Júnior Santos pode ter, de velocidade, de se apresentar na frente, de abrir espaços. Ontem o Botafogo teve muitas dificuldades em criar chances ofensivas, justamente pela falta de alguém que tem uma característica assim, sabe? O time muitas vezes procura esse jogador e até então não tem achado, né? Foi um jogo bem ruinzinho, assim. E talvez, eu acho que o Júnior Santos no Botafogo, até pelo peso também da história, de ter feito o que fez lá, ele não demora muito a ganhar uma titularidade e uma sequência boa lá não, viu? Quem? O Júnior Santos. Você tá doidão, velho? Não no conseguiu Botafogo jogar aqui, pô. Mas é porque isso que eu tô falando. Tô falando que Botafogo aqui não tá ele não bem tinha... também, né? Não, mas ele também não aqui tá ele bem. tinha concorrência. No Botafogo ele não vai ter nenhuma. O Botafogo não tem atacante que faça o que o Júnior Santos faz, de jogar na beirada, Assim, de né, jogar... o hipotético o Júnior Santos faz, né? Não, hipotético, claro. Tem um ano e meio que a gente não vê ele fazendo isso, mas... Sim. Não, mas eu tô falando eu por característica, tá falando, sabe? Por característica não tem esse jogador. Ontem quem muitas vezes estava abrindo era um centroavante, cara. Quem tava buscando espaço na zaga adversária, abrindo espaço para tentar construir jogada, era um centroavante. Alguém que devia estar na área esperando alguém que fizesse o que o Júnior Santos faz.
Então, eu acho que, somado isso ao histórico, eles vão ter uma paciência maior, né, obviamente, e eu acho que ele vai acabar ganhando oportunidades, vai demorar pra ser titular lá não, mesmo não jogando bem, sabe? O Atlético deve bancar parte do salário aí, né? Deve, o Atlético, assim, eu não consegui confirmar ainda a porcentagem, mas o Atlético não vai ficar livres, né, de pagar alguma coisa do salário do Júnior Santos. A gente sabe que é um salário muito alto, né, o meu querido amigo Lucas Tarnac já até tinha passado, que é um contrato com o Atlético que ele tinha, de que é um contrato escadinha, né, que vem descendo, assim, o primeiro ano era um valor, 700, aí 500, vai descendo, assim, né, nos próximos anos, mas o Atlético não vai ficar livre de pagar tudo, né, não vai ficar livre de pagar alguma parte do salário do Júnior Santos, então vamos aguardar aí e ver, mas é um jogador que ontem ele até postou foto assistindo o jogo do Botafogo, deve chegar aí, ele é esperado no Rio de Janeiro hoje para exames, e aí sendo aprovado, assina com o Botafogo até o final do ano. Sabe quem tá nos assistindo, Bobó? Seu Ciro Lage. Ô, seu Ciro, como vai? Seu Ciro, que é... Quando é genro, né? Casa genro. É genro do nosso querido Castanheira. Seu Ciro ficou bravo também, igual nós ficamos aqui com o Léo Jardim. O seu Ciro, eu te entendo. Nossa, é muita gente. Eu te entendo, seu Ciro. O que esse homem fez, não se faz. Seu Ciro, deixa eu te falar, aproveita a estadia na casa dos seus filhos, porque é pra isso que eles existem mesmo. A gente cria pra depois a gente ficar com eles. Aproveita a estadia, seu Ciro. Eu já avisei pra minha filha, seu Ciro, a hora que ela tá formando em psicologia agora, é isso, Ciro? Eu não quero nem saber. Eu vou descobrir que eu venci na vida o dia que eu ligar pra ela e falar assim, faz o Pix. E caiu o Pix na minha conta. Viu, seu Ciro? Aproveita bem aí. E domingo vai dar Cruzeiro, seu Ciro. Pra alegria nossa, seu Ciro Lage. Vai dar bom demais, meu seu Ciro, querido. você pega em outras coisas aí, porque domingo não vai dar não. Um abraço, seu Ciro. Hoje entendo só, já que a gente citou sobre o Júnior Santos, tinha aquela expectativa, né? Porque foi falado até aqui na HG Play pelo Pedro Daniel, o CEO do Atlético, que para contratar algum jogador, o Atlético precisaria de ter saídas, né? Teve uma aí do Júnior Santos, a gente sabe que dá um alívio, assim, considerável, né, na folha. Mas a janela internacional fechou ontem, né? Fechou ontem. Então, assim, contratações de fora, essas não Só podem... se for jogadores sem contrato. Sem contrato, se tiver contrato com o clube, esses caras não podem mais chegar. Mas existe ainda aquela janela de exceção, né? A janela nacional, que ela se encerra no final agora de março, né? Então tem mais aí, pouco mais de 20 dias ainda, os clubes do Brasil podem se movimentar, mas aí vão precisar fazer como o Botafogo fez, por exemplo, contratando um jogador que está defendendo algum clube aqui do futebol brasileiro. Na minha opinião, o Atlético, eu entendo, tá? Quando alguém fala que o Atlético não precisa trazer um jogador para a vaga do Júnior Santos, porque ele já não vinha jogando. Eu até entendo quem fala assim, mas eu acho que esse já era um problema do Atlético, até porque quem foi contratado para aquele lado foi o Alan Minda. Ele ainda, né, não assumiu essa posição, e a gente pode debater sobre isso, mas essa é a real, ele ainda não é um titular do Atlético. Só que, e se o Minda não jogar, quem vem atuando por ali hoje é o Vitor Hugo, que pra mim é um desperdício ele ficar caindo pelo lado direito, porque eu acho que é um cara que tinha que jogar um pouco mais centralizado, que ele já foi bem por ali, ou o próprio Gustavo Scarpa, que é uma outra opção, mas de característica muito diferente de um cara velocista, e que eu acho que é um pouco da característica que aí que eu gosto, tá? Mas quem fala isso não fala porque acha que antes desse jogador tem outras prioridades, não? Então, e aí é o ponto. O Atlético, existe ainda aquela necessidade de contratar um zagueiro, essa é uma grande necessidade. Gente, é feio demais. Existe a necessidade do volante. O Thomas Pérez foi contratado, mas ainda nem estreou. Bom, Cissé tá sendo uma grata surpresa. Mas, na minha opinião, não é primeiro volante, tá? Pra mim, mais um jogador que é um segundo volante que não pode carregar esse peso. Mas você não acha? Vamos trazer aqui uma luz para essa discussão. Cissé tem quantos anos? 19. Qualidade absurda, né? Você não acha que dá pra trabalhar ele, não? Ser o Dá, tal do claro. primeiro volante que tanto não. almejam, ser Não. o primeiro volante que consegue marcar e sabe sair pro jogo? Não. Tipo nossa senhora, chega do Cruzeiro agora, vai me chamar de herege, querer que eu morra, esse monte de coisa. Tipo um Ramírez, velho. Não, Genta, mas assim, o Ramírez, vamos voltar lá em 2009, você conhece muito bem aquele Cruzeiro. O Ramírez não era o primeiro volante daquele time, né? Mas não. Ele jogava no lado do Marquinhos Paraná. Mas ele marcava bem. Não, tudo bem. É um complemento, você poder marcar bem e tudo mais. E assim, o Ramírez tinha uma vitalidade que ele podia fazer o que ele quisesse, assim, né? Dentro do campo ele aguentava fazer, atacar, defender. Mas, cara, ele tinha uma segurança de ter o Marquinhos Paraná, o Fabrício, ele tinha o Henrique. Aquele era um Cruzeiro que tinha outros volantes mais marcadores do que ele.
ele tinha liberdade. Eu acho que o Cissé pode ser esse jogador, mas não pode ser o primeiro volante. E assim, eu concordo com você. Cara, o Cissé pode ser trabalhado, tá? Pode ser trabalhado. O problema é, o Atlético tem urgência, não é pra esperar um jogador para ser trabalhado. O Atlético tem uma urgência que vem já do ano passado, né? Do início do ano passado, dessa necessidade urgente, mesmo que algumas pessoas dentro do clube não concordem, essa é a minha opinião pelo menos, que é uma urgência pra achar esse jogador pra agora, pra atuar por ali, pra ser um primeiro volante. Então assim, eu acho que o Cissé, eu já falei aqui, eu acho que é um cara pra continuar sendo trabalhado e ir ganhando minutos. Não acho que ele ainda tá pronto pra ser... Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Então é isso, galera. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, galera. Fui!